Bom, gente, então, novamente, Lucas, obrigado, a equipe toda da Serafina, obrigado. É uma honra para a gente, né, abrir um evento tão bacana, tão importante desse filhão aí, e de uma empresa que, sem dúvida nenhuma, é uma empresa de grande sucesso. Eu queria também aproveitar esse momento para refletir um pouquinho mais sobre quando o Lucas começou esse negócio. Foi um sonho desde criança, praticamente, porque o Lucas é especial. Quem conhece bem a história dele, e aqui está a maior testemunha, que é a mãe dele, sabe que ele, desde muito cedo, realmente foi um empreendedor nato, assim, né? Já veio com ideias, já começou a ler sozinho, umas loucuras aí que vocês vão entender mais tarde. Mas vamos lá, gente, eu não quero atrasar, então, Matheus, por favor, aí, com a palavra. Boa noite, pessoal. Quero reforçar também a oportunidade de estar aqui, é um prazer compartilhando um pouco da nossa experiência, junto aí do evento da Serafina, do Lucas, a evolução dele, esse time aí que a gente teve a oportunidade de acompanhar desde perto e acompanha aí na evolução também no dia a dia. Então hoje a gente foi convidado aqui para falar um pouquinho da história do Nono. E bom, contar para vocês um pouquinho sobre o case que nós fomos convidados a trazer. Agora vai? Ah, deu certo. Probleminhas técnicos. Perfeito, então como eu ia dizendo, nós fomos convidados para falar sobre inovação e responder a pergunta se ainda existe espaço para inovar. A pergunta que nós fomos convidados a responder, e a gente trouxe a resposta para vocês. Sim, com isso a gente encerra a nossa apresentação. Não, brincadeiras à parte, pessoal, a gente sabe que sempre existe espaço para inovação. Porém, inclusive dentro da área de inovação, a gente entende que existem tipos de inovação. E no caso do Nono, a gente fala muito sobre propósito, inovação com propósito. Esse é o case que a gente gostaria de compartilhar com vocês aí na noite de hoje. Mas para falar um pouquinho dessa história, a gente tem que voltar a fita lá para o ano de 96 e citar uma pessoa que infelizmente hoje não está aqui presente no evento, que é o meu avô, o seu Carlos José Alban. Mas como eu não estava presente no ano de 96, eu vou deixar quem estava lá contar um pouquinho dessa história. Então bom, gente, para quem não conhece, tá, o Carlos José Alban, essa figurinha aqui da esquerda de vocês aí, né? E meu pai, avô deles aí, e que fundador de uma empresa chamada Credial, talvez alguém conheça aí. E quando nós tínhamos essa empresa, meu pai fundou um lar de idosos lá no Rio Grande do Sul, chamado Lar Santa Rita, cidade de Guaporé, não sei quem conhece aí. Isso, então esse lar está lá até hoje, tá? E é um lar beneficente, que na época foi mantido pela empresa há muitos anos. Ele nasceu de uma promessa muito bacana, na época, não vou detalhar muito essa promessa, mas foi uma promessa que, ainda não tendo se concretizado 100%, enquanto meu pai fazia lá a capelinha da promessa, surgiram idosos precisando de alguma necessidade, enfim, em situações de abandono, e meu pai começou a acolher um, acolher outro e tal, e essa brincadeira virou um negócio muito sério, né? Virou um lar de idosos que está lá até hoje, então, e passaram por situações assim incríveis, né? Que você diria que jamais poderia deixar uma pessoa nessa situação. E a gente teve esse privilégio, né? De poder ir acolhendo 1, 2, 3, passaram mais de 500 enquanto estávamos à frente disso. E aí a gente aprendeu demais com eles, né? Isso foi um grande start assim pra gente. A gente se apaixonou muito pela causa dos idosos. Bom, para vocês terem ideia, o Matheus foi batizado numa capelinha que tinha lá. Tem lá, né? Até hoje. Enfim, e além dessa grande inspiração que a gente teve no lar de idosos, a nossa família, para quem conhece a gente há mais tempo, sabe que é meio aventureira, né? Então a gente tem aí inúmeras viagens que a gente fez aí, dentre outras loucurinhas que eu fiz na vida também, rally, tem meu colega de rally lá no fundo ali. E aí a gente quis juntar um pouco dessa aventura, né, com a causa dos idosos, e aí a gente pensou assim, por que a gente não faz uma volta ao mundo para colher sabedoria com os idosos? E essa foi a proposta. Daí a gente fez esse brinquedinho aí, que está com a gente até hoje. E a ideia era o quê? Era colher sabedoria com os idosos pelo mundo.
Bom, essa viagem aconteceu em 2015, a gente foi até o Equador, né? Sempre faltou tempo, sabe? E aí a gente teve que resumir a viagem no Equador. Mas, mesmo assim, a gente teve a oportunidade de entrevistar, por exemplo, como esse senhor aí. A gente descobriu locais no caminho que nunca tinha imaginado, tipo Vilcabamba, lá no Equador, uma cidade que tinha... A gente queria entrevistar o mais velho, infelizmente ele tinha falecido, com 122 anos. Aí a gente teve que pegar o mais jovem, que tem 106, tinha, né? E enfim... Com a esposa de 98 dele. Com a esposa de 98. Aprendemos demais, tá, gente? Foi a viagem espetacular, colhemos muita sabedoria com os idosos, tá? Porém, quando a gente voltou, a gente percebeu que uma causa era, digamos assim, um problema que se repetia em todos os lugares. Independente do país, independente da situação, uma família que precisa do apoio de cuidadores passa pelas mesmas dificuldades. Ou seja, o problema sobrecai sobre alguém da família que tem que ficar cuidando de tudo. Para quem quer contratar, os custos são altos. A questão da confiança é extremamente delicada, né? Porque você imagina, vai botar alguém para dentro de casa para cuidar de alguém que você ama, né? Então são fatores bastante complexos. Bom, de volta para a realidade, né? Quando retornamos da viagem, cada um daí voltando para a sua vida, né? Eu continuava na empresa e o Matheus... Bom, eu estava começando minha vida acadêmica, meus 18 anos, tirando carteira de motorista, estava entrando para a faculdade, participei da empresa Júnior. Cadê a galera da Isaac Júnior aí presente? Participei também da empresa Júnior, estava no centro acadêmico e tinha recém recebido a oportunidade de uma bolsa também para estudar na Alemanha. Então estava fazendo as aulas de alemão, me envolvendo ao máximo aí com o ambiente da faculdade, né? E bom, alguns números chamaram a nossa atenção nesse meio tempo após a viagem, algumas notícias que foram aparecendo. O Brasil terá a sexta maior população idosa do mundo em 2025. Então agora não parece tão distante, né? Mas isso era 2018, essa notícia passou por nós. Além disso, em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Essa informação ainda continua verdade, né? E até 2050, 2 bilhões de pessoas serão idosas, isso é 1/5 da população mundial. E por fim, a notícia que mais brilhou ao nosso olho, com a alta de 547%, cuidadores de idosos foi a profissão que mais cresceu no país naquele ano, 2018. E aí, bom, tivemos uma ideia, né? A gente linkou o que nós vivemos da viagem com a experiência das notícias. Na verdade, a inspiração não veio pronta, né? Quem teve a ideia, na verdade, foi esse ser iluminado aqui, minha mãe está presente. No momento que ela estava lavando louça, pensou por que não a gente unir tecnologia e fazer algo voltado para os idosos, que é um público que a gente já tem tanto carinho, acompanha há tanto tempo. E a gente começou a se debruçar então em cima desse projeto aí que começou a surgir como Nono, né? De novo, a ideia não veio pronta, passou por vários momentos de ideias, desenho de marca. Na época a gente não era cliente da Serafina, claramente. Mas depois de muita ideação, muito esforço, muito carinho, surgiu aí nossa marca que acompanha a gente até hoje e está presente aqui no Nono, né? Claro, a ideia inicial do Nono era então um aplicativo, uma plataforma que a gente pudesse conectar famílias com cuidadores selecionados de pessoas. Na época estava muito em alta aquele conceito de uberização, era Uber disso, Uber daquilo, a gente, meu Deus, Uber de cuidadores. A gente precisa colocar esse negócio rodar e saiu logo fazendo um aplicativo, então, para colocar isso em prática. Bom, pessoal, apesar de como vocês verem cada um num canto do mundo, e mesmo sem dinheiro para fazer, a gente resolveu, como uma família meio maluca, fazer mesmo assim um empreendimento, né? Então a gente investiu o nosso dinheirinho aí num aplicativo, né? E que resultou aí no Nono. E dia 1º de outubro de 2019, aqui nessa mesma sala, por incrível que pareça, a gente estava então lançando o Nono. Bom, foi um dia super emocionante pra gente, super especial, né? Completou 3 anos agora, né? Então no dia 1º de outubro dessa data. A gente reuniu novamente famílias, amigos queridos que já acompanhavam a trajetória desde o começo para fazer esse lançamento. E claro, depois do lançamento a gente começou com divulgações muito fortes, foi pra rua mesmo panfletar. Então onde a gente ia com a camiseta do Nono, era cartaz para cima e para baixo, divulgando para família, amigos. E exatamente 1 mês após o lançamento, a gente teve a nossa primeira cliente, então foi um momento também super marcante da trajetória do Nono, a dona Ana, que a gente atendeu aqui na Daniela próximo, por indicação também de uma outra família que tinha participado do lançamento do Nono.
Bom, pessoal, o vídeo ficou meio zoado ainda, mas não sei se vocês conseguiram entender, mas isso que passou. A gente está tentando mais um pouco. Éramos nós panfletando dia e noite por tudo que é lugar. E, bom, foram mais de 2.000 panfletos, né? O que a gente estranhava é que acabou ficando só naquela senhorinha que vocês viram, que veio, por sinal veio por indicação, não foi o panfleto, né? E a gente, poxa vida, depois de tanto trabalho, né, 2.000 panfletos, a gente descobriu, né, que o telefone estava errado. Realmente fica difícil, mano. Fica difícil o contato, né? Não, e pior, a pessoa existia, então tinha alguém recebendo ligações, procurando por cuidadores. Depois desse mês a gente recebeu, essa pessoa começou a fazer a ponte para o nome, então as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Mas enfim, tivemos notícias muito boas também nesse meio tempo. A Gabriela, irmã, filha, né, entrou para o time Nono também, junto da Mora, que está ali no quadrinho dela. O Nono foi aceito para o programa de incubação da CAT, o Midtech, que recentemente ganhou como a 5ª melhor incubadora do mundo, então trouxe uma visibilidade muito legal para a marca. E seguimos trabalhando firme aí no nosso propósito. Até que, 1º de março, né, virada do mês de março, chegou a pandemia, tudo que a gente vinha construindo foi suspenso, né? Então a gente, infelizmente, os poucos clientes que tivemos que comunicar que os serviços seriam interrompidos. A gente não sabia quanto ia durar, né, quarentena, a gente não sabia se era 40 dias, aquela coisa toda, né? Mas enfim, continuamos trabalhando aí firme no nosso dia a dia. A gente se uniu à Prefeitura de Florianópolis, que nos ajudou com alguns projetos de divulgação e de apoio a pessoas que estavam em situação de isolamento. Então, junto do Somar Floripa, a gente fez ações, inclusive, de compras para pessoas que estavam sem poder sair de casa, pessoas idosas, né? E o Nono seguiu operando dessa forma, né? Sem atender clientes, mas, enfim, auxiliando da maneira que a gente podia naquele momento. Bom, aí você vê que o caminhão já passou a ter outra função, né? Virou outdoor aí, a gente continuando a divulgar, né? Mesmo nessa situação toda. E pode passar, por favor. Aqui a gente visitando alguns hospitais, o Nono, até abrindo um parênteses aqui, é uma solução muito interessante para os hospitais, né? Porque além de facilitar a deshospitalização, né? Tirar o paciente daquele ambiente de contaminação, para eles também é interessante que o paciente saia o quanto antes. Então a gente visitou vários hospitais, mas a situação continuava assim, ó, gente. Aí é o prédio da CAT, né? Vazio. Bom, nesse momento o Nono chegava a uma fase bastante crítica. Aquela linha vermelha ali tá como lucro líquido na legenda, mas prejuízo líquido na verdade, né? A gente se mantinha firme, mas realmente sem atendimento, sem clientes. Bom, para piorar um pouquinho mais, né, todo o dinheiro que a gente tinha que investiu num app, achando que ele era a solução, a gente descobriu que ele não era a solução, porque quem precisa desse tipo de serviço, né, não vai buscar um cuidador num app. Tá? Então, realmente, a gente chegou no fundo do poço. Mas, né, é preciso adaptar-se, né? Então, apesar de tudo que aconteceu, a gente não desistiu, né? Realmente, assim, cara, sem grana, situações muito difíceis, e empresa anterior, questões de saúde bem delicadas, que nem vou falar agora, mas a gente disse o seguinte: não, peraí, cara, a gente vai fazer esse negócio funcionar, né? E o propósito é muito maior, né? Não é apenas um negócio, né? O propósito, que nem a gente começou no início da palestra, a gente colocou, realmente é muito mais, é inovar com um propósito. E bom, foi aí que essa palavrinha de 3 letras, essa sigla, enfim, veio muito forte pra gente, né? É um conceito que a gente queria trazer dentro hoje aqui também, de MVP, que, enfim, fala muito sobre trazer o mínimo de um produto, da tua proposta de valor que tu quer entregar como empresa, no mínimo possível de esforço, gerando o resultado desde o começo. Traduzindo isso, né? Para você, por exemplo, entregar mobilidade para alguém, não precisa entregar logo um carro pronto. Você poderia, por exemplo, começar com um skate, evoluir para um patinete, uma bicicleta, uma moto, até chegar num carro. Mas a diferença é que você entregaria valor desde a etapa 1 para a pessoa que está esperando por aquele carro. Traduzindo, no caso do Nono, a gente não precisava ter feito um super aplicativo logo lá no começo. A gente percebeu que uma simples plataforma, como um WhatsApp, poderia facilitar a nossa comunicação com famílias e cuidadores selecionados naquele momento. E bom, foi o que a gente fez então. Construímos a nossa plataforma, um site, então por aplicativo, Instagram, redes sociais, e direcionávamos todo para o canal de atendimento no WhatsApp para receber então as famílias que procuravam por esse tipo de atendimento. E as coisas, surpreendentemente, começaram a melhorar bastante para a gente.
Bom, depois disso, realmente a gente descobriu que poderia estar ajudando. Aí veio o pós-pandemia também, né? E o nono sacou que, oxa, vamos ajudar as pessoas a se recuperarem, né? Quem passou pelo Covid, não sei se vocês lembram, bom, devem lembrar, né? Tinha muita gente que ficava com uma série de sequelas, então a gente ia ajudar. Aí os profissionais do nono todos eram vacinados, e, enfim, começamos a inverter aquela curva que estava no vermelho e, graças a Deus, fomos crescendo. Então, hoje o Nono é uma empresa que opera já na região sul, a gente está presente em cooperação principalmente aqui em Grande Florianópolis, mas já chegamos esse ano também à região da Grande Porto Alegre, recentemente Curitiba, onde a gente vem atendendo famílias que precisam desse cuidado e acompanhamento. Então, pessoal, esses são números atualizados do Nono. Hoje, então, em 3 anos de atuação, né, que completados dia 1º de outubro, depois disso tudo que vocês viram aí, a gente hoje tem mais de 470 cuidadores, né, aprovados, que fazem parte da plataforma. Um parênteses aqui, tá, gente? A nossa análise para um cuidador antes dele ingressar no Nono passa por uma série de antecedentes legais, né, criminal, trabalhista e psicológica. Então, de 35% a 40% dos candidatos são reprovados. Tá? Então, para vocês verem, né, que loucura, né, para quem contrata uma pessoa direto sem saber, é um risco muito alto. E, bom, atendemos mais de 340 famílias, tá? E temos atualmente 320 mil horas de cuidados. Isso é uma curiosidade, se a gente transformar isso em anos de cuidados, seriam 37 anos de cuidados em 3 anos. Sem interrupções. Sem interrupção. E bom, gente, claro que por trás de tudo isso tem pessoas, tem um time, a gente fala muito de inovação, tecnologia, mas nada disso seria possível sem as pessoas que fazem parte desse sonho. Então, nossa família que está aqui presente, tem o Zé, a Gabi, que estão hoje aqui representando parte do time Nono. Muito obrigado pela presença. E claro, quando a gente fala de inovação com propósito, né, o Nono pode levar o amor e o cuidado para muitas outras famílias nessa jornada que a gente vem passando. Tudo, claro, construído com os valores que a gente carregava desde o começo da nossa história. Então, respeitando muito a nossa origem,